agora vou ler uma história muito antiga, que é muito bonita, eu gosto muito dela, mas tem um final que não me agrada. Não gosto da maneira como a história acaba. Depois de a ouvirem, talvez concordem ou não comigo. E se concordarem comigo, se calhar podem pensar numa outra maneira de acabar esta história. Ou talvez uma maneira de a continuar. Vamos a isso? Então vá. Um dia a cidade de Emlyn foi invadida por uma praga de ratos. Uns eram grandes como coelhos, outros tinham os bigodes mais compridos que um dia sem pão. Havia também uns negros de um negro que assustava só de olhar. Quanto aos mais pequeninos, eram muito feios, mais feios do que o mais horrível dos demónios. Metiam-se por todo lado, na cozinha, entre a comida, dentro das camas, para estarem bem quentinhos, nos armários, misturavam-se nas roupas de domingo, metiam-se nos estábulos a assustar os animais e os mais atrevidos escondiam-se entre os brinquedos das crianças da casa que, ao descobri-los, se assustavam ficando brancas como a cal. Fartos de tantos ratos, de tantos sustos, os habitantes da cidade foram ter com o senhor alcaide, o senhor presidente, a fim de lhe pedirem que encontrasse uma solução para o problema que tanto os preocupava. Mas o alcaide, que estava reunido com os seus conselheiros e vereadores, não sabia o que fazer para resolver os males provocados por aquela invasão dos ratos. Foi então, quando tudo parecia perdido, surgiu um rapaz alto e magro, como um espeto, que envergava um fato vermelho brilhante, um chapéu cheio de guizos e uma flauta pendurada ao pescoço. O alcaide chamou, deu-lhe a palavra e o rapaz anunciou: minhas senhoras e meus senhores, eu tenho a solução para o vosso problema. Resta-nos apenas negociar quanto é que isto vos vai custar. O alcaide, que era avarento, unhas de fome, não gostava de pagar dinheiro, coçou o queixo e perguntou-lhe: ouve lá, e quanto é que custa esse remédio milagroso? E o flautista respondeu como se nada fosse: pouca coisa. 10.000 notas. 10.000 notas. O alcaide fitou um a um os membros do conselho para estudar as suas caras surpreendidas. E depois, como não chegavam a nenhuma conclusão, tomou ele uma decisão. Pronto, não quero ouvir falar mais deste assunto. Rapaz da flauta, se conseguires resolver este repugnante problema que nos atormenta, pagar-te-emos o que pedes. O flautista pôs o chapéu na cabeça e saiu com a flauta entre os dedos. Ao chegar à rua, colocou a flauta nos lábios e começou a tocar. Quando esta música começou a sair da flauta, decorridos apenas uns instantes, dezenas de ratos começaram a surgir de todos os cantos da cidade.
Primeiro os maiores, depois aqueles que tinham os bigodes mais compridos que um dia sem pão, e a seguir os negros, como à noite, e os mais pequeninos, que saltavam como se fosse dia de festa, fechavam o cortejo. E sem nunca parar de tocar, vamos a ver se eu toco mais um bocadinho. O flautista tocava melhor do que eu. O flautista conduziu os ratos até à margem de um rio que corria nos arredores da cidade. E ao som da música, um a um, todos os ratos caíram dentro d'água. O rio levava uma corrente forte, era fundo, e os ratos se afogaram todos. Bem, todos não. Porque havia um ratinho que, como era mais velho do que o tempo, não podia correr como os outros, e assim só chegou ao rio, já a música tinha parado, e salvou-se, não caiu à água. Bom, terminada a tarefa, o flautista voltou à cidade para reclamar a sua recompensa, o seu pagamento. Todos o aplaudiam, mas o alcaide parecia ter perdido a memória. Olha lá, ó flautista, tu quase não tiveste trabalho nenhum, tocaste assim um bocadinho de flauta. O flautista não pensou duas vezes. Senhor alcaide, as promessas foram feitas para se cumprirem. Os contratos são feitos para se levarem até ao fim. Eu cumpri a minha parte. Cumpra agora o senhor a sua e pague-me o que ficou contratado. E o alcaide respondeu-lhe: olha, não te dou as 10.000 notas, nem 1.000, nem 500, nem 100. Dou-te 10 notas e já ficas muito bem pago para o trabalho que tu tiveste. Ao descobrir que tinha sido enganado, o flautista deu meia volta e abandonou a câmara. E uma vez na rua começou a tocar outra melodia, tão misteriosa como a primeira. A música entrava pelas janelas e pelas portas da casa e chegava a todos os cantos da cidade. E de toda a parte começaram a sair meninas e meninos que, sem deixarem de saltar e dando mostras de grande alegria, seguiam o flautista pelas ruas de Hamelin. As pessoas gritavam que o detivessem. Parem-no! Para onde é que ele leva os nossos filhos? Mas os esforços eram inúteis, porque, quase por magia, ninguém se conseguia mexer. E aquela procissão de crianças seguiu o flautista, que sem parar de tocar os conduziu para o cimo de uma grande montanha. Quando chegaram ao cimo da montanha, a montanha abriu-se. E todas as meninas e meninos, ao som da música, começaram a cair para aquele grande buraco, como se voassem, como se descessem. E, quando o flautista parou de tocar, a montanha fechou-se e não deixou rasto das crianças. Desapareceram todas. Para onde foram?
Não sabemos. A história não o diz. Foram todas engolidas. Bem, todas não. Porque do lado de fora ficou um menino que era coxo e que, como os outros corriam muito atrás do flautista, ele não tinha conseguido subir a montanha e seguir o grupo. E só chegou lá acima quando a música também já tinha parado de tocar. E contam que aquele ratinho velho, aquele que não se tinha afogado, quando se reunia com os seus netos e estes lhe perguntavam por que motivo seguir a música, ele explicava-lhes que aquela melodia falava de montanhas de queijo mole, de bocados de pão quente, de doces mais doces que o mel. E a música parecia que dizia: vinde, 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 que isto tudo será para vós. E contam também que quando o menino coxo chegou à cidade, as pessoas, com os olhos vermelhos de tanto chorarem, perguntaram-lhe porque é que ele tinha ido atrás da música. E ele, ainda meio atordoado, respondia que aquela música garantia que haviam de chegar a um mundo maravilhoso com flores de todas as espécies, pássaros de 1000 cores, onde ninguém seria pobre nem estaria doente ou triste. E digo eu, e onde as promessas e os contratos seriam para cumprir. E a história acaba aqui. E agora digam-me se estão ou não de acordo comigo. Como pode acabar aqui uma história de uma cidade sem crianças? O que é uma cidade sem crianças? Vejam lá se eram capazes de resolver este problema. Tchau.